tarde, meus irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus estejam com vocês. Que a misericórdia dele acompanhe cada um nesse dia, nessa tarde. Que os céus se abram sobre a vida de vocês em todas as áreas. Amém, meus irmãos amados? Vamos refletir hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 39. Diz o seguinte: mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça que serdes também achados lutando contra Deus. Esse versículo, meu irmão, fala sobre a vontade de Deus e que nada pode impedir seus planos. Aqui, nesse relato histórico, os religiosos, eles estavam lutando, tentando impedir os apóstolos de pregar o evangelho. Porém, eles foram alertados que se o que os apóstolos faziam era divino, era de Deus, eles não poderiam impedir os apóstolos, pois eles estariam lutando contra Deus. Vamos relembrar o contexto histórico de Atos 5, versículo 39. Essa narrativa bíblica, os apóstolos, eles foram presos novamente pelos líderes da época. Eles estavam dominados pelo ódio, ciúme, inveja, devido à popularidade dos apóstolos de Cristo. Então, eles decidiram agir a fim de impedir as atividades dos apóstolos, pois eles já tinham alertado os apóstolos quanto a não ensinar sobre Jesus. Porém, os apóstolos não obedeceram essa ordem e continuaram a ensinar sobre Cristo e realizaram muitos sinais e prodígios no meio do povo. E uma grande multidão, tanto homens como mulheres, entregaram suas vidas a Cristo. Doentes eram curados, atormentados por espíritos imundos eram libertos. Só que, fazendo tudo isso, pregando a palavra, curando, libertando, salvando em nome de Cristo, os apóstolos, na época, eram mal vistos, porque eles faziam isso em nome de Cristo. E eles foram presos na prisão pública. Não apenas Pedro e João, mas todos os apóstolos foram presos. Foram presos por desobediência. Mas, meus amados, não adiantou, pois o anjo enviado pelo Senhor libertou os apóstolos de Cristo. Depois que eles foram libertos, o anjo disse que eles precisavam se apresentar no templo para dizer ao povo todas as palavras de vida. Ou seja, o anjo mandou os apóstolos pregarem a palavra de Cristo ao povo. O mais interessante, meus irmãos, é que os líderes que prenderam os apóstolos pediram que buscassem eles para o interrogatório. Eles queriam interrogá-los, porém a prisão estava vazia, não havia sinal dos apóstolos. Os servidores que trabalhavam na prisão voltaram dizendo que os apóstolos não estavam na prisão. A prisão estava fechada, com toda a segurança, com guardas diante das portas, guardando as celas onde ficavam os prisioneiros, mas os apóstolos não se encontravam dentro. Deus libertou os apóstolos, meu irmão, sem nem sequer mexer uma fechadura. E nenhum guarda percebeu a movimentação de Deus. Isso é lindo. Deus livrou os apóstolos sem precisar abrir a porta. Depois disso, entraram os apóstolos no templo e os levaram até o conselho para interrogatório. No interrogatório, o sumo sacerdote disse, isso está em Atos 5, 28, não vos advertimos nós expressamente que não ensinasses nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem? No versículo 29 diz, meus irmãos, Pedro fala, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. No versículo 30 diz o seguinte, o Deus do nosso Pai ressuscitou a Jesus, o qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Então, meus amados, no meio do interrogatório, levantou-se um doutor da lei, um doutor bem respeitado, chamado Gamaliel, e interveio em favor dos apóstolos, pois queriam matá-los. O doutor da lei lembrou que outras rebeliões
contra Cristo já haviam surgido e todas foram fracassadas, mal sucedidas, todas falharam, todas pereceram, foram reduzidas a nada. E Gamaliel sugeriu que esperasse antes de tomar uma decisão violenta contra os apóstolos, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça que seja também achado lutando contra Deus. Esse foi o conselho que o doutor deu para que eles não fizessem nada com os apóstolos. Porque se era algo humano, ia se desfazer, não ia para frente. Mas se era de Deus, eles não poderiam fazer nada. E fazendo algo contra a obra de Deus, eles estariam lutando contra Deus. E contra Deus ninguém luta. Então, meus amados, essa é a história por trás desse versículo. E o ser humano, hoje, muitas vezes, se encontra lutando contra Deus, como naquela época dos apóstolos. Naquela época, o povo lutava contra Deus, impedindo o avanço do cristianismo, do evangelho de Cristo. Mas há outras formas de lutar contra Deus. Lutamos contra Deus com nossa arrogância, nossa rebeldia, quando recusamos obedecer sua autoridade divina. Lutamos contra Deus quando não seguimos sua orientação, sua direção. Lutamos contra Deus quando, com nossa superioridade e orgulho, achamos que não precisamos de Deus, que podemos fazer tudo sozinho, sem auxílio, sem a assistência de Deus, que podemos fazer tudo com nossa força, nossa inteligência, com a nossa perseverança. Mas não funciona assim, meu filho. Mas não funciona assim, meu irmão e minha irmã. Quem luta contra Deus não prevalece, é derrotado. Mas quando lutamos ao lado de Deus, quando lutamos ao seu lado, aí a história é diferente, porque quando estamos na equipe de Deus, a vitória é certa. Em Hebreus, meus amados, diz que algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Quando lutamos contra Deus, nos tornamos adversários do Senhor. Só que lutar contra Deus é inútil. Ele não perde batalhas e caímos nas suas mãos. Então, não há saída para quem luta contra Deus. Lutar contra Deus é perda de tempo, meu irmão. Quando Deus tem algo, algum propósito, algum plano na minha vida, na sua vida, não tem quem impeça o agir de Deus. Não tem quem lute contra isso. Não adianta lutar contra Ele, pelo que Ele vai fazer nas nossas vidas. É inútil. A palavra do Senhor diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impede os propósitos e os planos de Deus para nossas vidas, para o mundo, para uma cidade, para um país. Ninguém impede, porque Deus é soberano, Ele é sobre todas as coisas, tudo está sob o seu poder. Então, lutar contra Ele é inútil. Amém, meus amados? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal e compartilha essa mensagem. Compartilha nas tuas redes sociais, manda para os teus amigos, parentes, vizinhos. Amém? Até a próxima.